Vascaíno, notícias chegam dizendo que Diniz tem carta branca. Pode mandar soltar e mandar prender dentro do Vasco. É ele quem vai decidir os jogadores que vão continuar no Campeonato Brasileiro, no elenco, e também aqueles que vão chegar. Tudo passa pelo Diniz. É o novo homem forte do futebol. É isso mesmo? Mas e o Felipe? Como é que fica essa história? Vou te contar isso já já. Antes, deixa eu só pedir para que você não esqueça de deixar seu like nesse vídeo, pedir para que você se inscreva no canal. Se você ainda não for inscrito, aproveita, vai lá e ativa o sininho de notificações, aquela opção toda. Está falado? Vamos direto para essa notícia aí. Olá, Vascaíno, bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou André Luiz, né, e está entrando na hora o programa Almoço do Gigante. Bem tarde hoje, almoço já quase café da tarde, né? Eu sei que a gente atrasou um pouco a programação, mas veja bem, o Vasco está dando carta branca para o Diniz. Uma das coisas que convenceram o Diniz a fechar contrato com o Vasco e reduzir a pedida salarial foi a possibilidade dele comandar o futebol do Vasco. Ele não vem só como treinador, ele vem comandando o futebol do Vasco. Parece que o discurso do Diniz é que ele não vai afastar ninguém, mas que ele vai dizer à diretoria os jogadores que ele vai contar e quem ele não vai contar. Aqueles que ele não conta, ele coloca como lista de dispensa e podem ser dispensados agora na janela do meio do ano, durante a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, né? E vai ter a janela. Então, nessa parada aí, o Diniz acha que já fez uma avaliação melhor do elenco. Ele já tem alguns nomes que ele não conta, inclusive o Jean Davi nem viajou com a delegação, né? A delegação não viajou, continua ainda sem possibilidade de apresentar. Tá certo que o Diniz não conseguiu ver nada, né? Mas já vinha acompanhando o Vasco. O Diniz é um treinador que acompanha tudo quanto é jogo, até a Série D. Então o cara está atualizado, ele sabe quem é o Vasco e não escolheu o Jean Davi para viajar para a Argentina, né? Ele deve manter o mesmo time que jogou contra o Vitória, né? Ele deve entrar. Existe uma expectativa que ele mude os volantes, que ele entre talvez com o Sforza e Jair, ou Sforza e Tietê, ou Tietê e Jair. Mas o Moura também não está descartado a possibilidade de jogar. Ou seja, a volância é a grande incógnita. O resto do time não. É o que o Vasco, no papel, parece que é o que tem de melhor, vamos assim colocar, que é o Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, o Luiz Gustavo e o Piton. Aí os dois volantes é a dúvida, Ryan, Coutinho e o Nuno Moreira, e no ataque o Verratti. Eu falo no papel porque eu não vejo o Coutinho desempenhar futebol e o Verratti está ali para fazer gol, ele faz gol, né? Eu acho que com o Felipe Diniz, com o Fernando Diniz, perdão, ele deve ser mais bem aproveitado. Agora, como é que fica essa história do Fernando Diniz, dele com essa liberdade toda, com essa moral toda, se o Felipe continua lá dentro, né? A ideia no início, que foi que surgiu aí depois da derrota pro Vitória no sábado, e também no Dia das Mães domingo, era mandar embora o Marcelo Santana, contratar um diretor de futebol de peso e, ao mesmo tempo, dar poder ao Fernando Diniz para dialogar com esse novo diretor de futebol e o afastamento do Felipe, já que o Felipe fez um péssimo trabalho, né? Ainda mais quando o Marcelo Santana vai no Instagram e diz que, olha, eu não contratava ninguém, cara. Eu só fechava os negócios. Agora, a indicação dos nomes não era minha, não era eu. Eu não tinha esse poder de indicar nome, nem de mandar embora ninguém. Isso aí, quem decidia eram outras pessoas, não era eu. Deixou bem claro essa história do Marcelo Santana. Pegou mal, né? A resposta dele pegou mal isso dentro do Vasco, né? O Vasco mostra que tem uma estrutura corroída, contaminada, né? Uma estrutura onde você tem um diretor executivo de futebol que não escolhe jogador, nem manda embora, não tem poder para nada. Então o grande poder era o Felipe. E aí? O Felipe vai aceitar essa situação de perder esse poder, de poder passar para a mão do Diniz e ele ficar ali como uma peça somente ali, um fantoche, uma peça teatral ali, fazendo um papel de pouca importância agora, perdendo a importância? Será que isso é característica do Felipe? Ele vai acabar tumultuando o ambiente, como ele sempre fez, né? O jogador, ele era assim, né? Não pode esquecer que naquela Copa do Brasil 2011, ele no treino, ele bica a bola para fora porque o treinador, o Ricardo Gomes, não gostava de jogar ele e Juninho Pernambucano junto. Achava que não dava para jogar os dois no meio de campo. Ele já não jogava mais no lateral. E aí ele faz um gol de cobertura no treino e tal, e dá um bico para fora, sai reclamando, sai xingando e tal. Ele sempre foi um cara assim, sempre se achou mais do que ele realmente é, não que ele fosse um mau jogador, um cracaço, grande jogador de futebol, mas esse é o Felipe.
Então, será que ele vai ter o comportamento mais sereno de aguentar? Outra história que a gente trouxe aqui no canal do jornalista Guilherme Camarda, né? Que falou que o Pedrinho tinha se negado a uma reunião lá com uma empresa de Londres e tal, e o Vasco meteu uma nota dizendo que tudo é mentira. O cara hoje no YouTube dele, o Guilherme Camarda, no programa Café com Camarda, ele coloca que o Vasco ligou para ele 5 minutos depois de lançar a nota. Ele diz que a nota do Vasco é extremamente infeliz, né? Ele não é uma pessoa mentirosa. Ele falou que, olha, eu não posso mostrar porque tem assinatura de contratos de confidencialidade, apesar que a empresa me autorizou a dizer o nome da empresa, eu não posso, por questões de confidencialidade. O meu advogado aí falou assim, meu advogado me orientou a não falar, mas eu estou pronto para o Vasco acionar a justiça e eu, na justiça, vou provar o que eu falei, que eu não sou mentiroso, que eu não estou mentindo. Agora, o Vasco diz que houve um mal entendido, que nesses primeiros momentos o Pedrinho realmente não aparece, a conversa geralmente é com terceiros, e o Pedrinho só aparece quando o processo está mais avançado, e aí parece que o Vasco entrou em contato com ele e se justificou. Aí ele disse que o Vasco se comprometeu a soltar uma outra nota, né, fazendo meia-culpa, se redimindo, eles fizeram um acordo, e o Vasco aceitou colocar uma outra nota em outro tom, explicando o que realmente aconteceu. Mas que o Pedrinho não teria se negado. O problema está no Pedrinho ter negado participar da conversa, né? Porque deixa claro que o Pedrinho não quer vender. Então, parece que o Vasco vai voltar atrás, até porque essa afirmação de que o cara é mentiroso vai pegar mal para o Vasco na justiça. E aí foi uma nota precipitada, parece que o Vasco já entrou em um acordo com o cara. Isso foi o que ele falou no vídeo dele. Vamos aguardar as próximas horas para a gente ver o que realmente aconteceu. Lembrando a você que o Vasco joga hoje às 9h30 da noite em Buenos Aires contra o Lanús, transmissão pelo SBT. O SBT e a Paramount vão passar o jogo, né? O SBT vai passar na TV aberta. Então, convidando você para a nossa live, né? A live de pré-jogo começa às 8 horas da noite aqui no canal. Nós vamos fazer a live de pré-jogo, falando da escalação, falando da arbitragem, falando o que esperar do Vasco com o Fernando Diniz, né? Vamos ver o que a gente espera do jogo de hoje, como você acha que o Vasco vai entrar em campo, a forma anímica, se vai ter já uma mexida tática, técnica no Vasco, mudança de posição de jogadores, enfim. O que a gente pensa sobre isso e o que vocês pensam também, porque aqui no canal a gente conversa com as pessoas, a gente troca ideia, a gente olha o chat, a gente vai batendo papo. A nossa live é nesse ritmo, de trocar ideia, de ser uma resenha, né? A nossa live é uma live resenha. Galera, fica com Deus, um grande abraço. Hoje não tem o resumo gigante, né? Hoje é direto a live de 8 horas da noite. Tá falado? Fique com Deus, um grande abraço. Até o nosso pré-jogo.